Testemunho de casamento restaurado. Ter esperança. Como tudo isso começou? É difícil precisar o momento em que tudo começou a piorar no meu relacionamento com meu marido. Mas, pessoalmente, eu creio que após 5 anos de casados e com o nascimento do primeiro filho, fomos pouco a pouco tendo menos tempo um para o outro e foi se tornando mais difícil encontrarmos tempo para conversar, para refletir, e as discussões começaram a aumentar e a paciência a diminuir. Amamos muito os nossos filhos, e o meu marido sempre foi um pai excelente. Mas o nós começou a esvanecer-se e a ficar esquecido por detrás dessa nova realidade que era sermos pais. Éramos muito imaturos, e mesmo tendo sempre gente à nossa volta para nos apoiar, outros casais cristãos com mais anos de vida cristã e de casados, a quem continuo a honrar muito e a quem devo muito do meu crescimento espiritual, começamos a olhar cada vez mais para os defeitos um do outro, a nos sentir incompreendidos, cansados, desmotivados, e quando começamos a olhar com os olhos da carne, então ficou tudo comprometido. Há muitos mais motivos que levaram a esse ponto de exaustão, mas chegou um momento em que andávamos os dois a sentir-nos miseráveis. Eu sentia que ele não me amava, não me valorizava. Ele sentia que eu não o honrava e respeitava. E começamos a atirar esses erros na cara um do outro. Eu, estupidamente, encostava o meu marido contra a parede e sem ter consciência da força das palavras. E, acima de tudo, sem querer, eu perguntei várias vezes se ele queria o divórcio. Ai, como eu me arrependo! Para além disso, no meu desespero, eu estava a tornar-me cada vez mais contenciosa. Gritava muito, chorava, não o ouvia. Eu achava que ele estava errado. E por isso, quando me sentia atacada, contra-atacava com as armas da carne, com palavras que magoaram e muito mais. Um dia, ele decidiu que não aguentava mais. Ele dizia que já não me amava e dizia que não éramos um para o outro. Éramos completamente incompatíveis e que juntos iríamos ser infelizes. O meu marido saiu de casa assim, de repente. Eu perdi completamente o meu rumo. Eu senti literalmente que eu tinha sido cerrada em 2 partes. Nada mais fazia sentido e eu simplesmente fiquei apática e não sabia o que fazer. Não conseguia lidar com os nossos filhos. Não conseguia estar perto deles com força e ânimo para consolá-los, e estive algumas semanas assim. Como Deus transformou você, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. O primeiro mês foi muito doloroso, mas eu estava diariamente em oração com a minha mãe, com os 2 casais, a nossa terra natal, e essa gente abençoada que Deus usou nunca deixou de orar por mim, pelo meu bem-estar, pelos meninos e pelo meu marido, embora não tivessem muita fé que ele voltasse. No entanto, sem dúvida que tive 2 mulheres que foram meu grande suporte, 2 mulheres que deram a sua vida por mim, a minha mãe e uma irmã. Ainda assim, com essa ajuda, eu não estava conseguindo lidar com a pressão espiritual e ia-me abaixo com muita facilidade, porque, na verdade, eu não tinha qualquer esperança que meu marido pudesse voltar para mim. Eu sabia que Deus me amava e ia vendo no meu dia a dia a sua mão e o seu suprimento. Deus já estava a se revelar a mim pela sua palavra e em sonhos. E isso estava a ajudar-me a caminhar e a ficar forte para os meus filhos. Mas ainda faltava algo. Faltava a esperança de que o meu marido voltaria para casa. Eu não tinha essa esperança. Pelo contrário, todo pingo de fé era sugado pelos constantes comentários que diziam o contrário. Eu já tinha sentido dentro de mim
que nunca iria pela via do segundo casamento, nem queria divórcio. Mas à minha volta, os comentários, mesmo no meio cristão, encorajaram-me para seguir com a minha vida, talvez entrar noutra relação, ou seguir o caminho da solidão e pertencer apenas ao Senhor. Hoje, a minha visão é bem diferente no que toca a pertencer somente ao Senhor. Já não é uma visão triste. No meio dessa confusão de sentimentos, pensamentos e conselhos, eu decidi que estava na hora de deixar o Senhor trabalhar em mim. Eu não sabia o meu futuro, eu não sabia se o meu marido estava nele ou não, mas eu percebi que certamente eu precisava ser restaurada. E como Deus era claramente a minha única fonte, então era Ele e a mais ninguém a quem eu deveria clamar. Em oração, eu disse a Deus que estava pronta para que Ele me mostrasse onde eu tinha falhado, qual era a minha responsabilidade nessa separação. Ao tomar essa decisão, pensei que o caminho seria procurar um conselheiro, um psicólogo cristão para me ajudar nessa nova etapa da minha vida. E ainda pedi a uma amiga para entrar em contato com uma instituição cristã. Contudo, a lista de espera era grande e nunca mais ouvi resposta dos conselheiros. Graças a Deus por isso. Essa não era a solução, nem o plano de Deus. Deus foi tão fiel que no dia seguinte à minha oração, eu encontrei esse ministério. Na verdade, eu já tinha recebido há algum tempo um e-mail de uma amiga com um link desse ministério, mas nessa altura eu fiquei completamente indiferente. Mas no dia em que eu me prontifiquei a olhar para mim, Deus lembrou-me desse e-mail, e assim que eu comecei a ler o testemunho da Erin, o meu coração começou a ferver. Há esperança, glória a Deus, há esperança finalmente, sem dúvida. Preenchi logo o questionário de avaliação de casamento e comecei a fazer o curso número 1, Esperança Finalmente. Que bênção! Aquilo que mais gostei foi da imensidão de versículos que a Erin apresentava. Quanto mais lia, mais sementes de fé e de esperança iam sendo plantadas no meu coração. A alegria começou pouco a pouco a voltar e as pessoas achavam que eu estava mais animada. Além disso, senti logo a confirmação do Senhor quando li que neste curso iriam focar o eu, a minha responsabilidade, o meu pecado. E era isso mesmo que eu tinha pedido a Deus. Fiquei tão grata, porque sozinha eu não saberia por onde começar, mas Deus deu-me um mapa. Lembro-me perfeitamente que a partir desse dia eu senti que tinha um propósito. Já não me sentia perdida, pois nos próximos meses era ali que eu queria estar. Quais os princípios da palavra de Deus, os princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? O primeiro foi a ter esperança. Deus não só odeia o divórcio, como para Ele nada é impossível, e Ele tem poder para inclinar o coração dos nossos maridos e o nosso. Isso foi um princípio fundamental, já que à minha volta no mundo cristão eu ouvia: Deus não mexe com livre-arbítrio. Se o teu marido não quiser, não há nada que Deus possa fazer. Esses comentários mataram no primeiro mês a minha fé. O segundo princípio foi o de calar a boca. Eu meditei e orei e confessei vez após vez os versículos bíblicos que falam sobre o saber ficar calada e de como uma mulher briguenta acaba por ficar sozinha, de tão difícil que é viver com ela. Fui humilhada, no bom sentido, com Deus, até a correção e o ensino se tornam mais fáceis de aceitar. Fui confrontada, senti vergonha e arrependimento. Pude olhar para mim e perceber o quanto eu precisava que Deus tratasse do meu coração. Depois de lidar com o meu pecado, eu cheguei ao terceiro princípio, e o mais difícil de todos para mim.
Eu estava disponível para Deus trabalhar em mim, mas eu não conseguia deixar ir o meu marido. Na verdade, eu não percebia sequer o que isso queria dizer. Eu penso que praticamente todas as semanas eu voltava a orar para deixar o meu marido ir, e apesar de eu desejar fazê-lo e saber o quão benéfico seria para mim, eu confesso que foi muito difícil. E por fim o dar. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Comecei a dar novamente o meu dízimo. Já não dava algum tempo. E o dar de mim, em oração, ouvidos, tempo, o que fosse, aos outros, especialmente às outras mulheres. De início, fez-me confusão como é que eu poderia ser bênção para outra mulher se eu mesma estava a sentir-me tão confusa e fragilizada. Mas Deus foi confirmando de várias maneiras que era da sua vontade que eu começasse a disponibilizar-me para outras mulheres. E assim, mais uma vez eu orei a Deus. E Ele fez, começou a trazer mulheres. Eu tive a total confirmação de que era da vontade de Deus, quando quase todas as mulheres com quem falava me diziam que sentiam paz, que se sentem melhor quando falavam comigo e que depois de eu orar, Deus tinha agido. Eu fiquei tão radiante porque eu queria e quero glorificar o nome do Senhor. E foi tão bom sentir que Ele estava a usar a minha vida para abençoar outras mulheres. Por fim, para conseguir passar por todo esse processo de restauração, que ainda não acabou, segui os conselhos da Erin e fiz os meus cartões plastificados com os versículos que Deus ia revelando, as suas promessas para mim, os versículos sobre os meus filhos, a minha família, proteção, medo, fé. Enfim, tudo o que Deus foi revelando pela sua palavra. Para além dos cartões, meditei em salmos e provérbios. Louvava muito ao Senhor. Esse foi outro princípio fundamental, o saber louvar em tempo de adversidade. Aliás, Deus falou sobre isso através de vários versículos bíblicos e de sonhos. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Quando meu marido começou novamente a ver as crianças, e então estava a vê-los semanalmente, 2 ou 3 vezes na semana, e sentia sua frieza. Ele vinha, ia, e era como se eu não existisse. Tive muita dificuldade em lidar com essa frieza. E por outro lado, quando ficava a saber coisas sobre ele, sem querer, ou alguém vinha me contar, ou então eu via. Uma das coisas que mais me custava é que ele não aceitava nada vindo de mim. Ele gostava de comprar alimentos e coisas para casa, mas quando eu queria retribuir, ele nunca aceitava, especialmente quando eu lhe oferecia comida, ele recusava, e isso deixava-me muito triste. Essa dor foi sem dúvida combatida no meu relacionamento com Deus e com muitos conselhos do Ministério Restaurar. Quando me sentia mais abatida, voltava a ouvir os vídeos Seja Encorajada da Erin. Que bênção! Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Eu penso que houve vários pontos de virada. O primeiro foi quando eu conheci esse ministério, foi uma grande transformação. O segundo aconteceu quando finalmente eu entendi, pela graça e toque sobrenatural do Senhor, que Deus era o meu Senhor, o meu Pai. Era assim que eu o conhecia bem. Mas também e principalmente o meu amado, o meu noivo, o meu marido. Essa revelação foi sem dúvida muito significante para mim. Foi então que eu consegui vislumbrar a minha vida sem o meu marido terreno e não sentir-me mais deprimida, porque eu tinha e tenho um marido que não muda, não falha, cujo seu amor por mim é real, verdadeiro e não acaba. Deus foi se revelando na sua palavra. Comecei a desejar cada vez mais passar tempo com Ele. E a cada dia,
lá vinha um miminho especial que me fazia sentir única em estima, tão especial, tão amada. Nessa altura, Deus levou-me a Daniel 3, versículos 17 e 18, onde Daniel diz que Deus tinha poder para livrá-lo da fornalha ardente e guardar a vida deles, tal como ele tinha pleno poder para restaurar o meu casamento. Mas ainda se Deus não os livrasse e eles tivessem que padecer, eles não iriam se curvar diante do rei, não iriam ceder aos ídolos, não iriam ceder à maioria, tal como eu também não iria ceder aos comentários alheios, aos padrões da sociedade. Eu decidi, mais uma vez, pela graça e poder de Deus, que eu seria só dele e ficaria firme nele, ainda que o meu marido não voltasse. E eu sei que isso foi fundamental para me ajudar a deixar ir o meu marido, porque Deus, e eu também, precisava saber se a única coisa que me motivava era a restauração do casamento terreno. Se os nossos olhos estão postos apenas no terreno, no visível, então Deus não pode desenvolver em nós os olhos da fé, que são fundamentais para sabermos resistir nos dias maus, nos dias em que tudo parece dizer o contrário daquilo que acreditamos e sabemos que é a verdade. O terceiro grande ponto da virada foi quando eu jejuei. Eu tinha um grande desejo de o fazer e ia crescendo cada vez que eu via os testemunhos das outras mulheres de Deus, mas eu achava que eu não seria capaz. A minha pressão é baixa, eu não aguento muito tempo sem comer. Caso contrário, eu fico com dores de cabeça muito fortes, que só passam se eu me deitar e adormecer. Eu partilhei com uma amiga sobre esse desejo. Acabou por ser ela a convidar-me e a estabelecer o dia para fazermos. O mais legal é que Deus proporcionou tudo tão bem que temos estado já há quase um mês em jejum parcial todos os dias. E passados 5 dias de termos iniciado o jejum, as coisas começaram a mudar drasticamente. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Como eu disse anteriormente, o meu marido andava muito distante. Mas mesmo assim, íamos mantendo contato e íamos falando sobre os nossos filhos. Umas 2 ou 3 vezes antes de iniciar o jejum, eu e a minha mãe começamos a perceber que algo se passava com ele, mas ele não queria dizer. Começamos a interceder mais por ele, e Deus deu-me 2 sonhos sobre o meu marido. E no primeiro sonho, entre muitas outras coisas, dizia que ele estava distante não porque ele queria, mas porque precisava. E ele dizia que eu não entendia e que estava a pressioná-lo, isso no sonho. Então eu percebi da parte de Deus que, independentemente do que se estivesse a passar com ele, eu não deveria ligar ou pressioná-lo para ver os meninos. Mais uma vez o deixar ir. Então, por uma semana, eu consegui controlar-me para não ligar ou mandar mensagem. E durante 2 semanas, mais ou menos, o meu marido ficou incontactável. Quando eu comecei a jejuar, Deus me levou a mandar uma mensagem para o meu marido. Eu obedeci e ele me respondeu de uma maneira como nunca antes tinha feito. Pediu-me perdão pelo silêncio, agradeceu a minha compreensão e disse que queria conversar comigo sobre tudo o que estava acontecendo. Para finalizar, eu recebi uma carta. Contudo, eu parei de ler e guardei a carta. Senti-me tentada a ler até o fim, mas depois Deus deu-me sabedoria para compreender que se o fizesse, estaria a violar qualquer réstia de confiança que o meu marido pudesse ter em mim. E assim eu pude dizer em boa verdade que assim que eu percebi que a carta não era para mim, eu não li mais. E isso fez toda a diferença quando contei ao meu marido. A carta serviu como uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado no sonho, mas foi uma maneira de eu chegar ao meu marido. Quando ele percebeu que eu tinha recebido a carta e que eu não andei a vasculhar na sua intimidade,
Isso deixou-o mais à vontade comigo. Na semana seguinte, combinamos um jantar em casa. E depois do jantar, um almoço. E depois do almoço, a tão esperada conversa. O meu marido acabou por confessar que não fazia sentido estarmos separados e que essa situação que ele estava a passar no trabalho só o fez pensar ainda mais em nós e que ele gostaria de voltar para casa. Eu não estava nada à espera no início da conversa. Começamos por falar em amizade, depois namoro e, por fim, reconciliação. Foi tudo tão rápido. Eu fiquei muito contente, mas demorei 13 dias para escrever esse relatório, porque a mudança que eu estava à espera não aconteceu na sua plenitude. Então eu sentia que, na verdade, ainda não tinha havido a restauração. Mas agora eu sei que isso é mentira, é jogada do inimigo para nos fazer escorregar no julgamento e nos apontar no dedo. Mas para Deus agir, para Deus nos curar, nós não podemos olhar com os olhos da carne. Peço perdão a Deus publicamente por ter novamente olhado para a carne, quando na verdade o que Deus estava a dizer é que eu tinha de ser diferente. Eu não vou agir de acordo com o que eu vejo. Isso é desastre certo. Mas eu ajo na mesma fé que Deus me ensinou antes do meu marido terreno regressar. Ajuda-me, Senhor, a permanecer firme nas tuas promessas e a apresentar um espírito manso e tranquilo que te agrada. 1 Pedro 3, versículos 1 a 7. Desejo glorificar o teu nome, amado, perdoando como tu perdoas, esperando o melhor dos outros como tu esperas, num amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13. Por tudo isso, perdoem-me por não ter escrito antes. Agora eu vejo que de fato a restauração continua, mas Deus, na sua fidelidade, já trouxe o meu marido para casa, poupando os meus filhos, a mim e ao meu marido. Deus sabe tudo o que faz e eu sei que Ele tem algo novo para nós. Obrigada, meu Senhor. Ser glorificado e exaltado, meu amado. Muito obrigada por teres trazido meu marido e o pai dos meus filhos de volta ao seu lar. Obrigada, meu amado. Como eu estou grata, como eu te amo, como és fiel. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Os cursos todos, embora eu nem tenha terminado o primeiro, quero terminá-los mesmo assim. Os vídeos Seja Encorajada, da Erin, os encorajamentos diários que eu recebo por e-mail com os testemunhos e os devocionais, Meus Amados e Mananciais no Deserto. E nesse momento estou lendo Trabalhadoras no Lar, também da Erin. Não li tudo, mas tudo que eu li e ouvi foi mesmo uma grande bênção. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, tenho estado a fazê-lo e quero fazer mais. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, eu diria que ao mergulharmos de cabeça no nosso relacionamento com Deus, se disponibilizarmos tempo para o ouvir, se Ele for a prioridade, iremos ter uma experiência com Deus como nunca antes. Iremos conhecer a Deus de uma maneira que não só nos dará a paz, a esperança, a fé que precisamos para lutar as nossas lutas, como seremos atraídas a abençoar a vida de outras mulheres como nós. E quando mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais o nosso coração for inclinado para Deus, mais Deus vai trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Mais Ele vai agir, inclinando o coração dos nossos maridos para casa. E, acima de tudo, inclinar o coração dos nossos maridos para Deus, que é o mais importante. Deus tem poder, Deus quer, então vamos agarrar-nos com tudo que temos à sua verdade. E teremos no nome dEle os nossos lares sarados,
restaurados, completos para sua honra e glória. Querida noiva, o nosso Deus é tão maravilhoso. Vamos focar-nos nele, buscá-lo em primeiro lugar e tudo mais ele fará, tudo mais nos será acrescentado. Vamos hoje descansar no Senhor. E quando os vossos maridos regressarem à casa, esse compromisso de chegar mais perto de Deus deve continuar bem firme, para que não voltemos a cair nos mesmos laços. A esperança é no nosso marido celestial, e ele nos ajudará a saber lidar em amor com o nosso marido terreno, mesmo nos detalhes que consideremos mais insignificantes. Vamos confiar em Deus para tudo. Uma renovadora na Inglaterra,